E se em uma entrevista de emprego te perguntassem sobre o Teorema CAP ou te pedissem para definir o que é o Teorema CAP e como isso implica no design de sistemas distribuídos, como você responderia? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, e esse é o canal Computação Crítica, e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, um vídeo sem roteiro, onde eu falo de computação, desenvolvimento de software, sistemas distribuídos e muito mais. E hoje eu quero falar sobre Teorema CAP. Então, vamos conversar? Bom, vamos falar de Teorema CAP. Quero começar sobre o que é o Teorema CAP, o que isso implica. Para explicar o que é o Teorema CAP, eu vou te sugerir um texto que você pode ler, ele está de graça, o link vai estar aqui na descrição, que é uma crítica ao Teorema CAP, ele está em inglês, não vai ter em português, desculpa, né? Que é do Mart Kaplerman. Se você não conhece o Mart Kaplerman, ele é o autor do Design Data Intensive Application, um livro bem famoso de sistemas distribuídos, é um livro muito bom, recomendo, eu já li a primeira edição, não li a segunda, né? Eu não comprei a segunda ainda, né? Li a primeira edição, que eu acho que é de 2017, isso aqui é de 2015. O Matt Kaplan também trabalhou no Kafka, né? Então ele estava ali nos times iniciais ali que desenvolveram o Kafka. E esse texto é muito bom, ele dá uma introdução do que é o Teorema CAP, então a gente vai pular aqui o texto e voltar para uma explicação formal aqui, formal não, né? Uma explicação que eu quero fazer, né? O Teorema CAP, né? E aí só mais uma coisa aqui, o Teorema primeiro ele foi proposto como um princípio, né? Ele deve estar em algum lugar por aqui, né? Ele foi proposto como primeiro como um princípio, e depois, deixa eu ver a data, né? Ele foi formalizado, aqui não vai ter a data, depois ele foi formalizado como um teorema. Ele não foi provado, assim, acho que ninguém provou, e tem algumas críticas ao teorema, até porque, assim, isso é muito, isso é muito suscetível à interpretação, né? Então, o que é o teorema CAP? O teorema CAP, ele vai colocar que existem três requisitos arquiteturais, né, requisitos de qualidade para um sistema distribuído, né? O primeiro dele é a availability, né, ou disponibilidade em inglês, né? Se o sistema é disponível ou não. O segundo dele é a consistência, né? Se as alterações de um sistema elas são consistentes ou não, ou como se dá a consistência do sistema, né? E o terceiro é a tolerância à partição, ou particionamento, né? Se os meus dados de um sistema estão numa instância só, ou eles podem ser distribuídos geograficamente. Alguns sistemas distribuem dados geograficamente, alguns sistemas replicam os dados em outros brokers, então sistemas fazem isso de diversas formas, né? E a grande questão do sistema do teorema CAP é a presença ou não da rede, né? Eu vou botar aqui rede, né? Opa, vou botar aqui rede, rede. E eu vou botar só network, né? Network, porque essa palavra network é a palavra que você vai encontrar no sistema, né? Então, toda vez que você tem um sistema sem a presença de rede, não vale a pena falar de sistema capa. Por quê? Porque você pode particionar, mas você está particionando na mesma máquina, né? Você sempre pode ter consistência e disponibilidade, né? Porque o sistema vai estar rodando ali na mesma máquina, né? Então, não faz muito sentido. Então, a rede, ela é a grande variável aqui. E quando está a presença de rede, você vai ter que fazer uma escolha arquitetural, né? E a escolha arquitetural, deixa eu até pegar aqui sobre. Deixa eu pegar aqui para fazer, ó. Alguns autores definem que um consistente e particional sistema é uma da maioria dos sistemas, né? E consistente e disponível, né? Então você vai ter que fazer essa escolha entre isso, entre uma solução essa, né? E uma solução essa, né? Então o sistema ele vai ter que ser ou consistente, desculpa, não aqui. Você vai estar aqui ou aqui, né? Você vai ter que ter um sistema que seja consistente e disponível, você não pode particionar ele. Se você quer um sistema que seja disponível e tolerante à partição, você não pode participar dele. Você pode até botar aqui também, né? Se você quer um sistema que ele é consistente e tolerante à partição, você vai ter que relaxar requisitos de disponibilidade, ou seja, se uma alteração está sendo feita, vai ter que esperar aquela alteração sendo feita, né? Mas isso aqui normalmente não acontece, né? Assim, as pessoas vão fazer outras formas de consistência aqui, né? Mas há uma grande crítica, porque a palavra consistência, ela pode ter diversos significados, né? E aí a gente tem que pensar nos diversos significados da palavra de consistência, né? Quais são os diversos significados da palavra de consistência, né? E aí é onde eu entro no meu grande ponto aqui, né?
O primeiro deles é a linearização, que é o que normalmente nós temos em bancos relacionais, né? Se eu estou falando de bancos relacionais, eu estou falando de linearização de operações, né? O que é a linearização de operações? É transformar as operações que estão sendo feitas no banco em lineares, ou seja, o B é feito depois de A, o C é feito depois de B e o D é feito depois de C. Ou seja, todas as operações elas vão ser sequenciais. Elas vão, por exemplo, para começar o B, você já tem que ter terminado o A, né? E o que isso implica? Implica que o B ele vai começar já com resultado de A. Isso acontece em sistemas em bancos de dados relacionais. Em bancos de dados relacionais, quando você faz uma operação, se você abre uma transação ali, o resultado que você tem anterior, ele é o resultado que você tem quando a transação termina. Então, meio que você bloqueia todo mundo que quer alterar aqueles recursos, né? Então, o sistema, um banco de dados relacionais, né? Ele vai ter a consistência linear, né? Então, a gente vai ter acesso ao resultado. A gente sabe qual que é o estado do sistema antes e depois. A gente tem acesso, a gente sabe que só a gente alterou aqueles recursos quando você está numa transação, né? Mas existem outros tipos de consistência, por isso que tem uma crítica ao teorema CAP, né? A gente pode ter a consistência sequencial, né? E aí o que é a consistência sequencial? É quando a gente tem leituras que elas não são mais atualizadas, né? Eu posso estar lendo, se eu estou alterando o sistema, né? Eu vou alterar o sistema, obviamente, no último estado dele, mas se eu vou ler o sistema, possivelmente eu não estou lendo no último estado dele. Então, assim, posso ter ali alterações. Alterações elas são consistentes, mas as leituras eu posso pegar estados anteriores ali, né? Quem usa isso aqui? Isso aqui é usado pelo Zookeeper, né? O Zookeeper não está mais na moda. Zookeeper. Zookeeper, acho que é assim que escreve, né? O Zookeeper não está mais tão na moda, mas ali foi muito útil nos sistemas distribuídos lá por 2015, quando foi escrito esse artigo aqui. Então, se você ler esse artigo, você vai vir falar do Zookeeper aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Zookeeper. Tá aqui, ó. Zookeeper, né? Que está exatamente em consistência sequencial, né? É tanto que assim, quando a gente pegava e lia valor do Zookeeper, você tem a versão do valor, né? E aí você pode consultar, você pode fazer subscrever o valor, e aí toda vez que tiver uma alteração, você fica vendo aquelas alterações de valor. O Zookeeper era bem legal, eu gostava muito dele para fazer consistência, né, de sistemas distribuídos, né? Usei bastante ele, né? Ali eu cheguei a fazer um sistema de execução em fila. Não, execução em fila não. Desculpa, um sistema de execução de fila de prioridade, né? Eu usei um sistema de execução em fila de prioridade, usando ele, que era bem interessante. Ele tinha algumas limitações ali, principalmente de leitura e escrita, né? Que ele era um pouquinho lento para escrita, mas para leitura ele era muito bom, né? Então, assim, consistência sequencial vai ter um delay muito grande na escrita, porque a escrita vai ser mais demorado, né? E tem a consistência eventual, que é uma consistência bem legalzinha também, né? Aliás, a consistência eventual, na consistência eventual, eu digo que a minha alteração ela vai ser feita, em algum momento ela vai ser feita, ela pode ter estados intermediários, né? Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui consistência eventual, consistência. Deixa eu ver aqui, tirinha. Isso aqui é difícil. Tem uma tirinha muito boa sobre consistência eventual, essa bem aqui, né? Isso aqui é a melhor explicação sobre consistência eventual que eu já vi na vida, né? O cara quer salvar o gatinho, né? E aí ele pega o gatinho do quadrinho de baixo e aqui, ó, tem dois estados de consistência. Eu vou deixar o link dessa tirinha aqui, né? Tem dois estados de consistência, esse aqui e esse aqui. O resto é consistência eventual, ou seja, tem quadrinhos que não tem quadrinhos que tem dois gatos na tirinha, né? Tem quadrinhos que não tem nenhum, deixa eu ver, não tem quadrinho, todos vão ter dois gatos na tirinha aqui, né? Dois gatos na tirinha, mas esse primeiro quadrinho e esse último quadrinho e o primeiro quadrinho são os dois quadrinhos onde há realmente consistência, né? Então, você tem um relaxamento da consistência para ter isso, né?
E a partição, o que que é a partição, né? Eu gosto de para explicar o que que é a partição, né? A gente tem que partir para uma outra coisa que eu vou mostrar aqui, que é bem interessante e pode ser também pergunta de entrevista, né? Aliás, eu vejo muitas pessoas, pouquíssimas pessoas falar nisso, né? Que é o famoso Scale Cube, né? O cubo de escalabilidade, o cubo da escalabilidade. Aí, se você nunca viu o que é o Scale Cube, prazer, esse é o Scale Cube. Ele fala das 3 formas de você escalar um sistema, é bem interessante. E aí você pode escalar o sistema por 3 eixos distintos, né? E normalmente a gente só fala de um deles, né? Qual que é o primeiro eixo? O primeiro eixo é clonar um sistema, né? É quando eu tenho diversas instâncias dos meus sistemas respondendo a requisições ali, sei lá, síncronas, assíncronas, qualquer forma, sem ter nenhuma divisão divisão de tipo nele, né? Assim, eles são absolutamente iguais, eles respondem de forma iguais, né? Isso é muito comum ali quando eu tenho sistemas web, onde eu simplesmente duplico eles e cada um pode responder como quiser, e eu vou ter ali um cache no meio dos dois, onde eu atualizo o cache, assim, vou ter um delay por causa daquele cache ali, né? Mas eu estou clonando os sistemas, né? Esse aqui é o que a gente chama de eixo X, né? Deixa eu botar aqui um X, né? Tá ruimzinho, né? Vou botar um X maior aqui, né? Eu tenho um eixo Y, né? O eixo Y é quando eu divido o meu sistema, ou seja, eu vou pegar e dizer assim, olha, para funcionalidade tal, você acessa o sistema. Para outra funcionalidade, você acessa esse outro sistema, né? Então eu divido o meu sistema baseado na funcionalidade, né? Isso é importante, assim, porque agora que eu pensei que o particionar também é uma forma de dividir, né? Mas aquele é dividir na funcionalidade. Então eu digo que, assim, olha, esses sistemas eles vão ter responsabilidades distintas, né? Então no primeiro eu tenho responsabilidades iguais, né? Como um todo, assim, ele tanto faz se você enviar uma requisição para um ou para o outro. No segundo eu vou ter que tipos de requisição vão ser enviados para um ou para o outro, né? E por último, eu vou ter o particionamento. O que é o particionamento? Né? Vão ser sistemas que vão aparentar ser clonados, mas eles vão ser divididos pelo tipo de dado que eles têm. Né? Então vamos pensar aqui o sistema mais comum. Né? Eu vou pegar aqui um banco de dados bem clássico aí que vocês devem conhecer, o MongoDB. MongoDB. Você pode fazer no MongoDB uma operação que a gente chama de sharding. Sharding. Eu vou até procurar aqui, ó. Sharding MongoDB. Né? E aí, se eu não me engano, né, no sharding, como é que funcionava o sharding? Você colocava, ó, você tem dois shards aqui, isso aqui não são réplicas, tá? Você, aqui, ó, aqui não quer dizer que esse aqui são réplicas, quer dizer que isso aqui é um réplica set, é um conjunto de réplicas, e esse aqui é um outro conjunto de réplicas. A gente pode falar disso daqui a pouco, né? E aí ele está falando aqui de capacidade, disponibilidade, né? Eu não sei se ele vai falar aqui de como que isso é dividido, né? Mas eu me lembro há muito tempo. Tá bem aqui, ó. Você bota um espaço de chaves, né? E aí você divide as suas bases em chunks, né? Então o que acontece quando você tem um shard ali, né? Aqui eu tenho a definição de scale cube que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tô aqui, ó, escala horizontalmente, escala pela clonagem, né? Escala verticalmente, dividindo coisas diferentes, né? E Z escala quebrando coisas similares, né? Então, basicamente, pensa no MongoDB como shard, que eu falo assim, ó, registros de deixa eu pegar aqui, de A até, sei lá, H vai para uma base de dados, né? Que começam com a primeira letra E, né? E eu pego um outro aqui que eu digo assim, ó, registros de HI, né? I até Z vão para outra base, né? E aí eu tenho bases distintas aqui, né? Eu posso colocar bases distintas aqui. Eu vou ter bases distintas, né? Então, essas bases, elas nem precisam se comunicar entre si, não. Elas são distintas ali, né? E aí eu vou ter um momento ali que ele vai dividir, né? No Kafka funciona assim, por exemplo. Só que no Kafka não é direto assim, né? No Kafka você vai ter o particionamento, né? Você quer o particionamento por shard, né? No Kafka, como é que vai funcionar no Kafka, né? No Kafka, um tópico, né? Deixa eu pegar o tópico aqui. O tópico ele vai ser dividido em várias partições, né? Ele vai ser dividido em várias partições. Então, assim, um tópico ele é composto por várias partições, né?
A gente, apesar de a gente pensar o tópico como um carinha assim, ele não é um carinha assim, ele é basicamente um conjunto de carinhas assim, né? Onde o hash da chave, né? Eu vou pegar um MD5, eu vou botar um MD5, mas eu não sei se é um MD. Não, eu vou botar aqui, ó. Uma função de hash da chave, é usada como chave de particionamento, né? Então o Kafka ele vai gerar o hash da chave, né? Aliás, não precisa ser o hash, eu posso ter um algoritmo de particionamento que eu coloco ali, e esse hash vai definir qual partição vai o seu registro, né? E o que é interessante nisso, né? Se eu tenho uma partição específica, eu sei que, como é dado pelo hash, e se você define chave, se você não define chave por round robin, né? Se não tem chave, robin, acho que é assim que escreve, né? Deixa eu pegar aqui, round robin, rodízio, né? Se não tem chave, usa round robin. Você sabe que dentro de uma partição eu tenho todos os conjuntos, todas as mensagens com chaves similares. Aliás, isso é um requisito muito interessante do Kafka, porque você consegue saber que uma mesma thread vai consumir recursos com uma mesma chave. Então, aliás, é uma definição que eu gosto muito, que eu li num artigo, eu não vou lembrar qual que é, né? Que com o particionamento você quebra um fluxo em diversos subfluxos lógicos, né? É como se eu tivesse um fluxo de mensagens, eu tenho diversos subfluxos lógicos, ou seja, dada uma mesma chave, eu sei que todas elas estão ordenadas logicamente dentro daquela partição, né? Então, assim, o Mongo e o Kafka, ele tem forma de particionamento, né? Aliás, todas as bases não SQL vão ter algum tipo de passamento ou vão poder ter algum tipo de passamento. E isso acontece porque a gente relaxa os requisitos de consistência, né? Quando você relaxa os requisitos de consistência para você manter uma disponibilidade, né? Você vai ter um particionamento, né? Há um outro ponto interessante aqui, que algumas pessoas falam, né? Que a consistência ela pode limitar a disponibilidade, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma consistência, né? E aí a consistência, eu vou ter uma limitação no desempenho daquele sistema. Por quê? Porque eu vou ter algoritmos para sincronizar as execuções, né? Eu quero dar um exemplo bem claro aqui, né? E aí eu vou usar aqui o Mongo de novo, né? Eu não sei se você já reparou, quando você tem ali um Postgres da vida, um Postgres da vida, né? As chaves, né? As chaves elas são sequenciais, né? Então você tem um ID, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, etc, né? Quando eu tenho um MongoDB, não, minhas chaves não são sequenciais. Elas são elas são, não sei se você já observou como é que é um Object ID, né? Eu botei um AFDE431, eu botei um número hexadecimal, né? E o que é esse número hexadecimal no MongoDB? Eu vou até mostrar para vocês aqui, porque ele é bem interessante, né? Object ID MongoDB. O que é o Object ID no MongoDB? Ele tem duas coisas interessantes aqui, né? Ele é um hexadecimal, né? Tem um método dele, né? Ele vai ter um timestamp, mas eu tenho uma outra coisa interessante aqui. Random Type Element. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu ver uma outra coisa que explica o Object ID no MongoDB, né? Aqui, isso que eu queria, né? Eu vou ter aqui no Object ID, como é que muitas vezes funciona um banco de dados, né? Você vai omitir uma operação, ele vai aceitar aquela operação e depois ele vai executar ela. Ele faz dois modos, né? Que, se não me engano, é o WAL, né? Write Ahead Log, né? Database WAL, né? Write Ahead Log, né? Aqui no Postgres ele também tem, ó. Toda base de dados vai ter isso, né? Ele primeiro aceita aquela operação, né? Ele coloca aquela operação num log, depois ele executa ela. Às vezes essa execução ela pode ser procrastinada ali, porque ela vai salvar no banco, mas ela vai fazer em algum momento, né? Mas ele vai salvar o quê? Ele vai salvar primeiro, né, o timestamp daquela operação, né? Para depois generalizar aquele cara, né?
Depois, o ID da máquina, né? O que é o ID da máquina, né? A máquina que aquele banco está alocado, né? Depois o ID do processo, depois o contador, né? Então, eu posso chegar e pegar e ordenar o meu banco de dados, as minhas operações, por esses carinhas bem aqui, né? Onde talvez aqui, ó, daqui até aqui, eu digo qual que é a máquina que está aquele processo. Então, assim, eu sei qual que é a instância do Mongo que aquele cara está executando, né? Por quê? Porque aquela operação ela vai ser distribuída. Então, quando eu quero requisitar, por exemplo, vamos pensar aqui que eu queira requisitar um objeto no MongoDB, como é que ele vai saber onde está aquele objeto? Ele não vai chegar em todos os bancos ali e olhar, ó, onde é que está aquele documento ali. Não, não. Ele vai olhar aqui o ID da máquina, o ID do processo, né? E aí ele vai chegar e vai achar exatamente qual que é o sharding aqui, né? Ele vai pegar o ID da máquina e vai dizer assim, opa, eu tenho que encontrar nesse aqui e não nesse aqui, né? Então, ele vai saber porque eu posso ter o sharding ali, né? Aliás, o sharding, na verdade, o sharding, ele não significa particionamento em si, né? É quando eu distribuo as chaves, né, do banco em um conjunto, dessa forma, eu digo como é que ela vai ser, né? Aliás, uma coisa interessante, quando você vai escolher chave ou de sharding ou do Kafka, né? É você saber o que é uma distribuição uniforme e uma distribuição normal, né? Assim, sempre desejo distribuições uniformes, não distribuições normais, né? Isso é muito importante. Depois, assim, quem sabe isso seja uma pergunta de uma outra entrevista, né? Então, galera, assim, ó, eu falei sobre teorema CAP, né? Falei sobre garantias de consistência, tem diversas garantias de consistência que até é legal se você não sabia que isso existe, saber ler o que é cada coisa, né? Falei sobre cubo de escalabilidade, se tem sistemas em bancos, né? Principalmente os bancos. Aliás, o Kafka não é um banco, tá, galera? Assim, eu sou muito. Tem gente que fala, aliás, o Kaplan, ele tem uma palestra muito boa, né? O cara desse artigo. Ele tem uma palestra muito boa ali de 2018, talvez, 2019, não lembro, né? Que ele fala de Kafka é uma base de dados, e aí ele vai levantar ele vai caracterizar o que é uma base de dados, explicar por que o Kafka pode ser e pode não ser uma base de dados. Eu não considero o Kafka uma base de dados, mas eu concordo que o Kafka pode operar como uma base de dados. Aliás, nos nossos sistemas que eu trabalho, o Kafka opera como uma base de dados, né? Até com alto grau a gente tem ali alto grau de consistência, né? A gente consegue exact once lá, consistência, a gente leva os graus de consistência. Mas tudo isso, para você conseguir um grau de consistência elevado, né? Não ter uma consistência eventual ali, ter uma linearização, né? O Kafka Streams consegue entregar isso. Você precisa relaxar alguns requisitos de qualidade, né? E aí tem um outro aqui que muita gente fala, e vai estar no artigo ali, que é o delay. Delay, né? O delay seria um 4 fator aqui, né? Que aí você pode até ter os 3, dependendo do quanto você tem de delay. Quanto você aceita de delay. Se você não aceita delay, opa, você não vai conseguir os 3. Se você aceita delay, opa, você pode conseguir os 3 ali, né? Porque você pode ter uma consistência alta, você pode ter uma alta disponibilidade, você pode ter uma tolerância à partição. Mas, para fazer uma alteração, vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar um broker Kafka com 3 nós, né? Para fazer uma alteração, eu tenho que esperar todos eles se comunicarem, né? Eu tenho que esperar todos eles se comunicarem, ou no fundo, eu não preciso esperar todos eles se comunicarem, né? Eu tenho que esperar só que a maioria deles se comunique. Aí vai para os algoritmos de sistemas distribuídos, né? Se você quer ler mais sobre o assunto, né? Uma outra coisa que eu falaria sobre sistemas distribuídos aqui, que poderia sugerir, né? É o Raft protocol, né? O protocolo Raft, que seria o Raft Consensus Protocol, que é uma outra coisa que você pode ler aí, caso você queira saber mais sobre sistemas distribuídos, né? Mas aí fica de você, porque assim, eu já falei o suficiente sobre Teorema CAP e eu espero que isso consiga te ajudar em alguma entrevista aí que você vá fazer, né? Então, se você gostou desse cafezinho aqui, dá seu like, comenta, compartilha. Se você não segue o canal, segue o canal, por favor, siga o canal, dá o like, comenta, compartilha com seu coleguinha ali que tá pensando em fazer uma entrevista, né? E eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Valeu, muito obrigado e boa semana para você. Valeu!